Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É maravilhoso podermos estar novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos, vocês que oram pelo nosso ministério Hora Tranquila. Enfim, nós somos gratos por todos vocês. Não importa como é que você participa, o importante é que você esteja acompanhando os estudos da Palavra de Deus. Nós queremos agradecer também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Sônia Clemente e Hélio Francisco, são de São Paulo. Maria de Lourdes é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Zimar e Reuviana são de Uberlândia, Minas Gerais. Ezequias Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. E todos os demais que nos acompanham, nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças uma vez mais por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente para o entendimento e também nos ajudando a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que estejas com cada um que estuda conosco a Bíblia, não importa onde eles se encontram, sabemos que todos têm lutas, problemas, necessidades. Que Tu, ó Pai, os abençoes, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Esta semana nós estamos comentando sobre o livro da lei, que é o livro de Deuteronômio. Ele havia sido esquecido, muitos anos estava perdido este livro da lei, até que, quando Josias estava reinando em Judá, já no seu 18º ano de reinado, ele mandou o seu secretário Safã ir até o sumo sacerdote Ilquias lá no templo. E então, Ilquias, ele disse para Safã que havia encontrado o livro da lei. Tantos anos eles não haviam mais tido contato com a palavra de Deus. E é por isso que o povo de Israel passava por tantas lutas, problemas, e eles diziam que Deus havia se esquecido deles, mas não, eram eles que tinham se esquecido de Deus. E conosco acontece a mesma coisa. Às vezes, nós temos a Bíblia, mas nós não abrimos a Bíblia para lê-la. Nós temos a Bíblia, mas nós nem nos lembramos onde ela está em nossa casa. Aí, quando nos sobrevém algum problema, alguma dificuldade, nós então recorremos a Deus. Nós começamos a procurar a Bíblia para ler alguma passagem bíblica que nos conforte, que nos anime e que encontremos ali uma resposta de Deus. Isso acontece muito conosco, seres humanos. Mas Josias, quando ele ouviu o que o seu secretário estava lendo no livro da lei, e Josias viu o quão distante o povo estava de Deus, Josias rasgou as suas vestes e ele se voltou para Deus e ele fez uma limpeza geral no seu reino. Ele destruiu postes ídolos, destruiu altares, todos que eram erigidos para adorar deuses estranhos. Tudo isso Josias derrubou. E ele então fez uma limpa. Por um período, o povo de Israel voltou novamente a ter comunhão com Deus. São os altos e baixos da vida, não é mesmo? Quantas vezes também nós, quando estamos passando por algum momento difícil, nos voltamos para Deus e oramos mais, vamos aos cultos mais vezes, nós queremos sentir a presença de Deus e Deus realmente, Ele então se mostra a nós através de atos, através de bênçãos que Ele nos concede. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Deus, Ele está sempre ao nosso lado e Ele respeita as nossas escolhas e as nossas decisões. Isso entristece a Deus, claro, quando nós escolhemos
viver longe dele, fazer a nossa vontade, mas Deus não pode fazer nada, simplesmente o Espírito Santo vai trabalhando em nossa mente, fazendo com que nós caiamos em nós mesmos e nos voltemos para ele, mas Deus não nos força. E quando nós vamos então aqui em Deuteronômio novamente e ler algumas passagens bíblicas, nós lemos em Deuteronômio 10, de 12 a 15. Deuteronômio 10, de 12 a 15, nos diz assim: Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você? Somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre os mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los, e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Então aqui, Moisés, escrevendo a respeito de Deus, ele diz que o desejo de Deus é que nós o amemos e o sirvamos de todo o nosso coração e que lhe obedeçamos, façamos a sua vontade. Isso é uma coisa contrária à nossa natureza. Nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, a menos quando nós estamos em dificuldades, como eu disse agora há pouco. Aí nós nos lembramos de Deus, nós recorremos a Deus. Mas, quando tudo vai bem, a nossa natureza é fazer aquilo que a carne deseja que façamos. E então, Moisés, escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, chamando o povo para a obediência, Deus então diz assim: veja os mais altos céus. Algumas versões diz o céu dos céus e a terra. Veja tudo isso, tudo que nela há pertencem ao Senhor seu Deus. Então tudo que nós vemos pertencem a Deus. Deus criou todas as coisas. É claro que o mundo hoje está deformado pelo pecado. A beleza que nós vemos hoje no mundo não é aquela beleza natural da criação que Deus havia estabelecido na semana da criação, que era tudo perfeito. Hoje ainda é bonito, a natureza é linda, mas está deformada pelo pecado, pela destruição do ser humano, a ganância do ser humano vai destruindo tudo. E então, Moisés diz aqui que tudo isso pertence ao Senhor. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas através de Jesus, é claro. Nada do que foi feito sem Jesus foi feito. Jesus estava na criação de todas as coisas. E então aqui é citado o céu dos céus, ou os mais altos céus. E nós sabemos que a palavra de Deus mesmo diz, o apóstolo Paulo citando, ele fala que Deus está no terceiro céu, né? Por exemplo, nós vemos aqui, olhando para o espaço, nós vemos o azul, né? É o céu que nós contemplamos. Nós vemos o céu sideral, que é o céu das estrelas, quando é à noite, não é? A lua, agora de dia nós vemos o sol. Esse é o céu sideral. Mas existe o céu dos céus também, onde está o trono de Deus. É claro que aqui, no caso de Deuteronômio capítulo 10, não deixa muito claro o que Moisés queria dizer com isso, mas a certeza é que nós temos que tudo foi criado por Deus e tudo pertence a Ele. Existe até um hino, né, que a gente canta muito em todas as igrejas, todas as denominações, né? Aquele que fala: quão grande és tu, né? Grandioso és tu. Olhando a criação, olhando o vasto universo, olhando todas as coisas, né? Deus é maravilhoso, Deus ele é grandioso, Deus criou e mantém todas as coisas. E então, Israel aqui estava sendo chamado por Moisés para dar atenção para isso que Deus havia criado. Tudo isso que nós vemos, irmãos, e que o povo de Israel via naquela ocasião, não está aqui por um acaso, não surgiu de um acaso, foi obra da criação da mão de Deus. E então, nós temos alguns textos bíblicos, por exemplo, em 1 Reis, no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 8, e no verso 27, nós lemos assim: Contudo,
Será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Aqui estava sendo falado a respeito do templo, que Salomão havia construído. Salomão está dizendo aqui: é possível que Deus habite na terra? Sim, Deus está em nosso meio, Deus está conosco. Através do Espírito Santo, através de Jesus, Ele está conosco. E nem mesmo os mais altos céus, mais uma vez aqui citado, o céu dos céus, pode contê-lo. Não. Por quê? Porque nós, irmãos, somos criaturas à semelhança de Deus. Nós somos a obra-prima da criatura de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então nem mesmo os céus dos céus pode conter o Senhor, nosso Deus, por amor a nós. E Ele então enviou Jesus para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. Em Neemias capítulo 9, no verso 6, nós lemos: somente tu és o Senhor, fizeste o céu e os céus além do céu e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo que neles há, preservas todos os seres com vida e o exército dos céus te presta adoração. Aqui então Neemias vem dizendo que somente tu és Senhor, fizeste o céu e os céus além do céu. Se nós pudéssemos observar a imensidão deste universo que está acima de nós, são bilhões de estrelas e também de galáxias, como essa que nós vivemos, que é a galáxia onde está o nosso sistema solar. Aqui, nessa Via Láctea, está apenas uma porção de tudo quanto Deus criou. Os cientistas, eles já através de telescópios poderosos, eles já identificaram milhões de galáxias como essa nossa e também bilhões e bilhões de estrelas em cada galáxia. O nosso Deus é muito grande. Nós temos também no Salmo 148, verso 4, nos diz a palavra de Deus: louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Então todos nós somos convidados a adorar a Deus. Mas acima de tudo, além de adorar a Deus, nós somos convidados a obedecê-lo, a fazer a vontade dele em nossa vida. Como eu disse agora há pouco, Deus não força ninguém. A palavra dele está em nossas mãos. Ele deixou escrito: nós vamos obedecer se nós quisermos. Deus não vai nos forçar. Agora, se nós escolhermos desobedecer e fazer a nossa vontade, nós temos que estar prontos também a arcar com as consequências das escolhas que nós fazemos. Mas o nosso Deus, apesar de toda a grandiosidade dele, ele está aqui, bem perto de nós, pronto a nos ouvir, pronto a fazer o melhor por nós. Que Deus nos abençoe. Nós retornaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Em João 17 nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.